ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Amém. Pode sentar. Aquele que há de ser neste dia. A gente tem que ter revelação, assim como o profeta pregou. Ele falou sobre isto na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, após a revelação dos selos. E sobre este versículo, ele disse, preste atenção, que é o fundamento para o tempo que ele estava pregando. 374, Cristo, Mistério de Deus Revelado. Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Ele tinha de ser. Ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus. Ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas. Ele era os reis. Ele era a história. Ele era aquele que havia de vir. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser neste dia. Isto é uma grande luz. Ele já estava mostrando a vinda, aquele que há de ser. Oh, mas a Bíblia está dizendo aquele que há de vir. Mas agora ele já veio. É aquele que há de ser neste dia. Aquele que é, Jesus Cristo, aquele que era, Jesus Cristo, e aquele que há de ser neste dia, Jesus Cristo em seu profeta. Jesus Cristo em seu anjo. Isto é importante. As pessoas não conseguem ver. Por isso uns veem um grande homem de Deus, William Branham, mas é difícil eles verem nele um profeta. E outros não conseguirão ver Cristo vindo nele. E nós estamos aqui porque Cristo veio nele. Vigie bem o 7. É a vinda do Senhor. Não o 6º, Wesley. Não o 5º, Lutero, mas o 7º. Não o 8º, não existe. Mas o 7º,
vigie bem o sétimo, que era o profeta. E as pessoas não conseguem ver aquele que há de ser neste dia. Na verdade, hoje, se eu for transferir estas palavras para este tempo, quase 60 anos depois da vinda do profeta, eu teria que até ler diferente. Irmão Branham diz aquele que há de ser neste dia, no tempo presente. Mas agora no meu tempo eu tenho que olhar para aquele tempo. Então eu tenho que dizer aquele que foi naquele dia, certo? O mesmo ontem, hoje e eternamente. O versículo é muito conhecido, ele é um slogan para quase todos os púlpitos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas dificilmente eles têm a revelação de Jesus Cristo hoje, o que ele é hoje. Se eles pudessem ver hoje Jesus Cristo em sua noiva, em sua esposa. A esposa é composta de várias pessoas, como também nas eras é composta de várias eras. Mas no último dia ela é composta de várias pessoas. E estas pessoas todas têm a mente de Cristo nelas. Então elas não têm que ter divergência. Você pode ver, quando há uma divisão, é porque teve duas mentes, três mentes e assim por diante. Uma mente, não há divisão. Mas quando você tem mais do que uma mente, então aí você vai ter divisões. É o que tem ocorrido em todo o tempo. No tempo de Jesus, tiveram aqueles que tinham a mente melhor do que a de Jesus. Eles disseram assim: bom, ele está dizendo que nós temos que comer a carne e beber o sangue dele. Moisés falou que nós não podemos comer nem sangue animal. Ele está falando que é para beber o sangue dele. Então, eles pareciam ter uma mensagem melhor do que a de Jesus. Porque Jesus estava dando uma mensagem até diferente de Moisés. E eles eram aqueles fiéis em Moisés. Vai guardando, aqueles eram fiéis em Jesus. Eles eram fiéis em Brana. Eles eram, mas não tinham luz do que estava sendo pregado. E penso que Jesus explicou. É uma terceira etapa fora do túmulo e outra terceira etapa depois que ele partiu. Eu sei que você vai dizer, eu só conheço uma, que depois que ele morreu. Mas aquela terceira etapa é em mistério, que ele falava com os discípulos, que ele falava com o povo, que ele falava com os pregadores. Se vocês não comer minha carne ou a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Era uma mensagem que ele não explicou. Era uma terceira etapa. Ele não explicou. E por isso eles foram embora. Muita gente espera que o irmão Brana tenha explicado ou vai explicar o novo nome. E o irmão Brana não pode explicar mais do que já foi explicado. Uns esperam que o irmão Brana venha explicar a terceira puxada, mas o irmão Brana não pode explicar mais do que ele já explicou. Jesus não pode explicar mais do que ele explicou. Paulo e Pedro não podem explicar mais do que eles explicaram na Bíblia, no Novo Testamento. Irmão Brana não pode explicar mais do que ele explicou. A terceira puxada foi. Olha, essas coisas vale a pena crer num profeta. E ele vai levando a gente, vai levando, e depois ele diz, a terceira etapa, o que vem, o sétimo selo, aí as pessoas ficam tudo esperando. Aí passa 2 anos, quase 3 anos, ele diz, a terceira etapa foi. Mas meu irmão, profeta Brana, tu disseste no dia, a terceira etapa virá. O que vem
e agora está dizendo que foi. As pessoas precisam ter revelação. Agora ele podia dizer, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos, 262, tradução da voz de Deus. Então vamos guardando bem aquele que é, que era, ele é o mesmo. E o que há de ser nos dias do profeta. Que para nós hoje o que foi naqueles dias. O que Deus foi? Deus foi Elias naquele dia. Irmão Brando diz, Jesus Cristo é o Elias desse dia. O Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Quem falou foi o irmão Brando. Então aquele que há de vir, que era exatamente aquele que há de ser nesse dia, no dia do profeta. Era 7º anjo, era Elias, era filho do homem, aquele que há de ser neste dia, que é o mesmo Jesus, que era Moisés, que é Jesus, que há de vir, que é exatamente o que havia de ser nesse dia, que era o 7º anjo. Vigia o 7º. Isso não é complicado, isso é luz. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser neste dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi manifestado para esse propósito, para mostrar o que ele era, o que ele é e o que ele há de ser no dia do profeta, que é o que ele foi nos dias do profeta. Mas o irmão Branham tinha que pregar desta maneira. Presta atenção, o parágrafo 369, final do parágrafo, também irmão Branham fala sobre isto. Ele é o meu filho amado. Aí ele ouvia. Havia 3 representados ali: a lei, os profetas e Cristo. Ele disse, este é ele, Deus plenamente não manifestado em profetas. Olhar para o tempo da lei, olhar para o Velho Testamento, Deus não estava plenamente manifestado em profetas. Plenamente, ele estava parcialmente manifestado nos profetas. O irmão Branco diz aqui, ó, Deus plenamente não manifestado em profetas, não manifestado pela lei, mas manifestado em Cristo. Ele é isto que é o que é. Era manifestado em Cristo. Os profetas são a justiça de Deus para condená-lo e matá-lo por isto. Isso é correto, mas Jesus era o amor e a revelação de Deus para fazer uma semente predestinada saber que ele o havia chamado. Este é ele, a ele ouvi. Naquele tempo, não ouvir os profetas, era Elias, mas ouvir a ele ouvir, não ouvir a lei, Moisés, mas a ele ouvir. E assim você tem que vir para o Novo Testamento. O Apocalipse capítulo 1 fala sobre a revelação de Jesus Cristo primeiro. E a revelação de Jesus Cristo é quando ele se revela através do seu profeta. Primeiro ele revelou através das eras, durante todas as eras. Irmão Branham vem pregar, primeiro tem que revelar as eras. Todas as eras primeiro, tudo correndo harmonicamente. Aí ele revelou as eras, começou exatamente na revelação de Jesus Cristo. A visão de Pátimos,
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as mensagens. E ficaram os selos para trás. Porque exatamente no tempo dos selos, você não tem totalmente a explicação do irmão Brana da vinda nas eras. Ainda que parcialmente está ali. Mas ele está revelado nos selos. Porque foi para revelar os selos que ele veio, que ele há de ser neste dia. O que revela os 7 selos. Era aquilo, não era Brana. Era o que Cristo havia de ser naquele dia. O revelador dos 7 selos, usando um corpo. Vamos passar por isso aqui. Deus usa o homem, Deus precisa do homem. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Estou lendo 371. Preste atenção. Fiquem em paz, quietinhos, como estão, para poder não me atrapalhar. Saiba, a plenitude da divindade é declarada. Esse segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. É um daqueles grandes segredos que falamos ontem. Esse segredo é que Deus está manifestado. É esse mistério revelado, que Deus está manifestado. Não é que Deus manifestou, que Deus está manifestado. Deus e o homem têm se tornado um. Eu vou chegar lá para você entender isso. O homem ungido, Cristo. O que Cristo significa? O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Pai, Filho e Espírito Santo. Falando de Cristo, a plenitude estava ungindo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Onde uma vez parcialmente, 372, Cristo, mistério de Deus revelado. Moisés o tinha parcialmente. Agora, se você olhar, Moisés o tinha parcialmente e disse: haja mosca, haja rã. Ele tinha parcialmente. Davi o tinha, oh que coisa! Porém aqui está ele manifestado, a plenitude, a própria deidade, estando sobre a terra. Não confunda quando eu falo de Cristo e Brana. Agora estou falando de Cristo, certo? Vamos chegar lá. A própria deidade estando sobre a terra. Deus em sua plenitude para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada, para que ele pudesse ter a preeminência. Se você coloca ele em segundo lugar, ele não gosta. Ele tem que ter o primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Acima de esposa, de esposo, de filhos, ele tem que ter a preeminência. Amém? Isso aqui é importante. Ter a preeminência em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nestes últimos dias, que ele prometeu para os últimos dias. Está vendo? Agora a pessoa tem que saber quais as promessas para os últimos dias. Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele cumpriu, certo? Cumprindo através de quem? De um profeta. Ele santificou uma igreja, morreu, Cristo morreu para santificar uma igreja, para que através desta igreja ele tenha a preeminência desta igreja, que a sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, encha esta igreja e que esta igreja possa manifestar cada promessa nestes últimos dias. Então, a promessa do Elias, a promessa do Filho do Homem, a promessa do 7º anjo. É para a igreja manifestar. Quer dizer, eu creio,
eu vejo, isto é certo, eu amo esta verdade. Amém. Ouça agora, você está, ele diz assim, agora, somente se belisque um pouquinho agora. Está vendo? Observe. Que talvez precisa de beliscar um pouco, para ver se desperta. Para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Ele tinha de ser. Ninguém podia ser, nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus. Eu estou lendo a sequência daquilo que comecei. Ele era Deus dos profetas, ele era os profetas, ele era os reis, ele era a história, ele era aquele que havia de vir, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser neste dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E se eu disser para você que Cristo há de ser nesse dia que nós vivemos, o que ele há de ser? Esposa. O que ele há de ser? Um povo rendido à sua palavra, à sua mensagem, nesse dia. Isso é o que ele há de ser nesse dia. Um livrinho aberto, não fechado. Na primeira e segunda etapa, o livrinho estava fechado, capítulo 5 de Apocalipse. Mas na terceira puxada, o anjo desceu do céu com o livrinho aberto, a Bíblia aberta. Irmão Branham diz, quando os selos foram revelados, esta Bíblia tornou-se uma nova Bíblia para mim. Tudo é novo. Tudo é novo. Quando você vê estas coisas cumpridas, tudo é novo. Tem mais alguma coisa que eu preciso ler para vocês. 369, deixa eu ver aqui, eu já passei 369, 457, alguma coisa para nós irmos meditando, 449, 457, são coisas muito boas. Jesus disse, são palavras que se você não ver a pontuação que Deus faz através do profeta, você não é revelado. Jesus disse, naquele dia, a irmã Branham vem, tá, entre aspas, este é este dia. Irmão Branham está falando, Jesus disse, naquele dia, quando a revelação chegar, vocês vão conhecer as coisas. Esse é este dia. Naquele dia, quando esta revelação for declarada, vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós, e vós em mim. Quando a revelação for declarada, naquele dia, vós conhecereis que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, quando a revelação surge, então é eu em vós, vós em mim. Aí está vendo esta múltipla e tríplice manifestação. Amém. 449, 457. Que há muita luz que a gente precisa a cada dia. 457, Cristo é o mistério de Deus revelado. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E assim como os dias de Ló, quando o moderno Billy Graham, Oral Roberts, desceram para dentro de Sodoma e pregaram aqueles sodomitas e cegaram os seus olhos. Veja, com o Evangelho. O Evangelho abre os olhos e o Evangelho cega, certo? Aquele que é de Deus, o Evangelho abre os olhos. São boas novas de salvação para abrir os olhos. Aquele que não é o mesmo Evangelho, cega os olhos. A mesma luz que clareou para Israel caminhar, escurecia para os egípcios que vinham atrás deles. Era a mesma luz, mas era luz para Israel e escuridão para os egípcios. É luz para o eleito, escuridão para o não eleito. O não eleito não vê mais,
novo nome, o não eleito não vê a manifestação do Filho do Homem, não vê mais Deus em carne em William Branham, o não eleito não vê estas revelações dos selos, não vê o sangue ter finalizado. Eles não vê, não são eleitos, eles não vão ver isto. O dia da graça ter passado, você tem que saber que o dia que você está é superior. O irmão Branham queria parecer um profeta da antiguidade e Deus veio e falou para ele: eu não te chamei para isto, você tem um ministério maior. Aquele ministério era superior aos demais. Por quê? Porque o próprio Deus que era a lei, o próprio Deus que era a graça, agora esse Deus era revelação. Estava revelado em carne humana em seu profeta. E eles não podiam ver nada daquilo. Mas isto é tremendo. Um só anjo permaneceu atrás. Um só mensageiro com Abraão e o grupo eleito. E que tipo de sinal ele fez? Está vendo? E do que Abraão chamou? Elohim. Irmãos, tem coisas que a gente fala, mas as pessoas tropeçam. Ele está falando de Billy Graham, de Oral Roberts. E você sabe que agora ele está falando de Elohim. Billy Graham e Oral Roberts são os dois anjos. Elohim é Deus em carne, é o ministério dele. Foi para isto que Cristo veio revelar os mistérios. Cristo é o mistério de Deus revelado. E ele tinha que revelar-se agora numa carne mortal. Porque ele revelou numa carne nascida sem ajuda de homem, mas por obra e graça do Espírito Santo, Jesus Cristo. Mas ele tinha que vir através de um homem, mostrar que o homem pode ter Deus em si, que o homem pode deixar o Espírito Santo operar plenamente em sua vida. Ele tinha que ter esse homem para esse fim. Sempre tem que ter esse homem. E aí está Deus em seu profeta. Então, e Abraão chamou Elohim. Elohim quer dizer Senhor no grego. Chamou Elohim, Deus. Deus manifestado em carne. Ele não podia dizer: eu sou Deus manifestado em carne. O meu nome é o novo nome de Deus. Ele não podia. Essa é a terceira etapa. Não diga a ninguém. Mas ele podia dizer, como Abraão chamou, como os ministros. Abraão representa esses ministros, porque Elohim representa Deus, o profeta. Sara representa a igreja, o ministério que vem atrás da tenda, atrás de um corpo. Tenda é um corpo, atrás da tenda, e que ouve o mistério, sussurrar do mistério. Você vai ser pai. E ela sorriu, porque Deus falou, foi com ele. E ela pensou: como se eu nunca tive filho, vou ter agora. E Deus já perguntou para Abraão: por que Sara sorriu? Acho que ele tinha que perdoar Sara. Por que você sorriu? Estava atrás da tenda, e Deus sabia. Era isto que acontecia no ministério do irmão Branham. Ele sabia das coisas, o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Ele sabia. Não é alguém que escrevia para ele, não. Era Deus nele, para poder revelar estas coisas. Tem coisas que assim, se você não deixar Deus operar em você, não dá nem para você crer em Deus, porque é Deus operando no ser humano. Se você olhar, eu sou frágil, eu não tenho condição. Sara pensou a mesma coisa. E aí depende de um Abraão, depende de um ministério, para poder
você não morrer. Irmão Brana prega em outra mensagem, possuindo todas as coisas. Por que Sara não morreu? Porque ela estava chamando Deus na cara de mentiroso. Eu não sorri. E Deus não a matou, diz o profeta, porque ela era parte de Abraão. A igreja, eu, você, não somos fulminados, porque somos parte de Cristo. É a mensagem pregada pelo profeta. Por isso que você não é exterminado. Quantas vezes você tem esse pensamento, que não foi uma ação tão terrível que Sara teve. Ela está com 75 anos. Como é que eu vou ter filho? Ou 65, como é que vou ter filho? Se não tive até agora, desde os meus 18, como que vou ter filho? Não era fácil para ela crer, mas ela creu em Abraão. Ela estava em Abraão, por isso ela era irmã de Abraão, consanguínea, filho do mesmo pai. Para mostrar para nós, Deus fez estas coisas e permitiu estas coisas lá atrás, para trazer o tipo perfeito, que a igreja tem que ter o sangue de Cristo, espiritual, correndo em suas veias de fé. Assim como Sara tinha o sangue de Abraão, correr em suas veias natural. Um anjo, e Abraão chamou Elohim, Deus manifestado em carne, Jesus mostrando que ele próprio, Jesus, Deus nele, será manifestado em sua noiva nos últimos dias. Deus está manifestado na noiva também. Não é somente, e tem coisa que você tem que entender, que o irmão Brana não jogava para si, porque ele faz parte dessa noiva, ele encabeça esta noiva. Então esta noiva recebe todo este poder. Por isso o irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor. 374. Estou terminando. Mais uma hora eu acabo. 374. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e homem se tornaram um. Agora você vê Deus e homem, Jesus, se tornando um. Vai guardando tudo isso. Está vendo? A coisa toda é Deus e homem um. Deus e homem eram um ali. Aonde? Deus e homem era um ali, em Jesus. Deus e homem era um ali. E Deus e homem são um aqui. Esta é a revelação. Aquele que é, que era e que há de ser nesse dia. Deus e homem aqui. Oh, irmãos, por isso essa luz tem que estar dentro da igreja, para que ela possa saber que Deus e igreja também está aqui, porque Deus e igreja esteve ali no Pentecoste. Deus e igreja esteve ali no tempo do irmão Brana, na terceira etapa, mas o povo não viu. Mas Deus e a terceira etapa está aqui na igreja hoje também. Amém? Guarde bem isso. Não leva o homem não é, o homem é só um agente. O homem só serve para Deus entrar nele e fazer a obra. O homem não faz nada. O irmão Brana diz assim, eu tenho que tirar o William Brana para Deus entrar em cena. Eu tenho que sair do caminho para Deus entrar em cena. Está vendo que é isto? Ele tem a preeminência. Ele revelou a Cristo. Revela-o aqui. O sobrenatural, poder criador. Olha como essas coisas são boas. 375, o mistério de Deus revelado. O mesmo Deus que pôde
que pôde dizer isso a Moisés: venham as rãs. O mesmo ser que pôde levantar ali, que esta água se transforma em vinho. Vocês estão vendo? O mesmo ser, o mesmo Deus que estava em Moisés, falou para Moisés: haja rãs, abra a boca, e eu a encherei. Agora, o mesmo Deus vem no tempo de Jesus e transforma a água em vinho. Está vendo? Ele é o mesmo Deus, o mesmo ser. Aí você vê esse mesmo Deus vir em William Branham e dizer: haja esquilo. É o mesmo Deus operando em tempos diferentes. Tempo da lei, tempo da graça, tempo da lei Moisés, tempo da graça Cristo e tempo da revelação William Branham. Oh, como eu amo esta verdade. Ele é o mesmo ser. Ele simplesmente não muda. É Deus no homem. Ele só muda de homem. Deus em morfe. Esta é a sua manifestação. Isto é o que ele está revelando. Isto é o que ele está tentando fazer. É a própria palavra de Deus revelando isso. Mostra que o homem não pode criar. Deus é o Criador. E não é mais o homem. É Deus o Criador no homem. O qual é sua igreja agora. Você pensa que isto fica só nos dias de Moisés, de Cristo, de Branham? É Deus em sua igreja. Nós temos que saber, além de não sermos nada, temos que saber que Deus cumpre o seu propósito desta grande revelação, do grande segredo que foi revelado. Ele cumpre para que nós também possamos ter o nosso dia. Esta noiva, ela tem a palavra falada, ela tem o assim, diz o Senhor. Ela repete. Eu já tenho explicado para vocês, eu não tenho que ter visões. Tem pessoas que acham que nós temos que ter visões. Eu não tenho que ter visões. A visão que eu tenho que ter é olhar na mensagem e ver essas verdades. Esta é a visão que eu tenho. Eu não tenho que ter sonhos, me fundamentar em sonhos. Deus fala por sonhos? Fala. Até quando você quer que Deus fala por sonhos? Quando Deus falou por sonhos, depois veio Ele próprio, falou em carne, desceu no Espírito Santo no dia de Pentecostes, falou através do Espírito Santo, volta a Deus outra vez nesse último dia, depois do povo ter usado o dom de profecia e visão e sonhos por todas as eras, e nos últimos dias, no tempo pentecostal, ter manifestado tudo isso. Deus veio em William Branham e manifestou sonhos, visões, mas não pôde falar o segredo, e você tem o segredo que ele disse agora e quer ficar lá para trás, voltar lá atrás outra vez, enquanto Deus já está te dando o que ele não pôde dar para a América do Norte. A América do Norte não podia saber qual é o novo nome. Eu creio que as pessoas que receberam, como o irmão Lee veio, recebeu aquela fitinha. Irmão Lee, você pode dizer, eu não posso, você pode falar. Você sabe o que significa grã? Mundo. Mas você sabe o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Irmão Branham mostrando essas coisas tão clara, mas você não acha dentro das mensagens. Tem que ter uma fitinha, cassete à parte das mensagens, que ele falou à parte. E depois que ele falou, eu creio que ele pensou bem, não podia falar isso daqui. Ele disse para o irmão Lee, você apaga a fita ou quebra ela. E o irmão não apagou e nem quebrou. Irmão Branham
não queria deixar isso tão claro. E Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Oh, mas ele falou para o irmão Oliveira, que era um catedrático na palavra, que era um teólogo, um estudante, um grande homem. Mas ele não viu. Aquilo ficou quieto, aquilo ficou apenas na fita, aquilo ficou apenas na escrita. Não passaram isso para frente. Enquanto isso, nós já estávamos pregando que o HM faz parte do nome de Deus há tempo. Já estava pregando a mensagem HM, acho que eu preguei em 99. HM faz parte do nome de Deus. Sem termos mais luz, no ano 2000, eu preguei também sobre o novo nome. Sem ter mais luz, um novo nome antes do rapto. O irmão Brana fala disso, o irmão Brana falou que tinha 2 anjos e Deus no tempo de Abraão. E que aqui na América do Norte tinha 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts. E Deus. Quem é que viu Deus? Cadê o Abraão que viu Deus? Cadê o ministro que viu Deus? Os pastores que viu Deus? Que viu Elohim em carne? Esta é a manifestação de Deus que estava escondida. E por isso, irmão Brana veio pregar Cristo, o mistério de Deus revelado. Paulo pregou Cristo, o mistério de Deus. Brana pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque no tempo de Paulo era mistério, Cristo. Mas no tempo de Brana, ele estava na carne, ele estava revelado. Revelado é na carne, não é pensar você porque está no papel, não. Revelado, quando Deus está revelado, ele está naquela carne. Se Deus hoje está revelado na sua noiva, ele está na carne desta esposa. Na carne dela. Não importa o que os outros falam, não importa que você crê que você é fraca, é fraco, você faz parte desta esposa neste dia final. E eles, você sabe eles, Estados Unidos, sim, eles nos Estados Unidos, da Inglaterra, na Alemanha, vai descendo aí, até Paulo e Pedro, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você sabe que a igreja do Velho Testamento precisava daquela igreja do Novo Testamento. Ela precisava, para ela levantar, ela precisava daquela igreja. E por isso a igreja foi levantada. Cristo já tinha feito a obra, já tinha ressuscitado, já tinha subido e já havia descido no Pentecoste, porque está provando, esta igreja aqui teve já a mensagem da ressurreição. Ressurreição do que era, do que é e do que há de ser neste dia. Obrigado, Pai, por mais este momento que temos refrigério na alma, por ver a sua palavra. E não estamos baseados no que o inimigo diz, no que outros pensam, mas no que o seu profeta pregou. O grande segredo que eles não puderam entender esse tempo todo, o Senhor manifestou na sua igreja esposa, nesse dia final, vindo com o seu profeta e chegando até nós, esta terceira puxada, um povinho simples, pequeno como nós, e ter uma mensagem que é para o rapto, para o mundo inteiro, que quer ser raptado, hoje precisa de crer na mensagem do Senhor, que foi manifestada. A terceira etapa já não é mais mistério, a terceira etapa foi manifestada, ela está em plena vigência nesse dia final. Obrigado, em nome
do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.